Mas eu acho que agora se tocou. Eu também acho. Se tocou. Tem um ditado, se aprende pelo amor ou pela dor. Ou pela dor. Será que é mesmo? Será que se tocou mesmo? Eu acho que não. Bom, pessoal, e aí? Tô aqui zapeando aqui no YouTube. E aí encontrei um vídeo. Gleisi Hoffmann dando entrevista no Flow Podcast. É um corte do Flow, né? E segundo o título aqui, Planejamento do PT para o Futuro do País. Vamos ver aqui o que ela tá falando? Vamos ver se ela fala coisas interessantes? Ou será que tem alguma contradição? Ô, Gleisi, obrigado por vir aí, viu? Obrigado mesmo. É bem legal. Fazer É porque às vezes a gente esclarece muitas coisas que as pessoas não sabem, entendeu? O que o governo faz, como é que é essa relação, por que tem que fazer isso com o Congresso, é não sei o quê, é fisiológico, não é. Tem que explicar. Até ver uma Gleisi fala mansa também, né? Eu falo manso. Quando você tá só na tribuna. Manso, né? É interessante, né? Ela podia explicar por que o governo tá fazendo um acordo meio estranho nos Estados Unidos junto com a União Europeia sobre as terras raras. Né? É interessante também que ela explicasse sobre isso. Eu acredito que ela, não sei quando foi feita essa entrevista, mas provavelmente ela não deve abordar isso, né? Mas seria interessante o governo esclarecer muitas coisas, né? Enquanto o foco fica para uma coisa, as outras coisas não tem tanto foco, passa despercebido ou as pessoas simplesmente fingem que não veem. Não, na tribuna, às vezes eu tenho que ir pra cima, que você falar muito manso, não dá não. Tá pronto aí, Vitão? Então dá-lhe, vai. Igor 3K com cabelo mandou uma mensagem pelo Pix. Se o Lula foi tão bom com educação, como foi possível o Brasil conseguir gastar muito mais em educação e conseguir cair nos rankings internacionais de educação? Culpa foi do Bolsonaro TBM? Também, ele quer dizer, no final. Também. Eu acho que foi, porque o que aconteceu depois que a Dilma saiu? Eles reduziram os recursos para a educação, né? Teve aquele teto de gastos que eles fizeram, e eles não fizeram igual a gente fez agora no arcabouço, que deixou o piso da educação. Os 15% a educação vai crescendo de acordo com vai crescendo a arrecadação. Eles cortaram. Então, diminuiu muito os recursos. Olha, eu particularmente, na minha humilde opinião, eu como uma pessoa simples e comum da sociedade, eu acho que 15% para a educação eu acho muito pouco. Tá? Eu acho que a educação no Brasil poderia ter uma qualidade maior. Eu acho que hoje em dia ter um diploma é simplesmente uma questão formal. Hoje em dia isso não é tão necessário quanto antes. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que o Brasil está em desindustrialização desde os anos 90, desde o governo Collor, a gente está desindustrializando. Então, a necessidade de você ter uma sociedade melhor preparada, com uma qualificação maior, acaba não sendo mais tão prioridade assim. Porque a impressão que eu tenho é que a educação no Brasil parece que é só para atender os setores privados da sociedade, né? No sentido de você formular um cidadão bom para que ele esteja apto a contribuir economicamente no país, né? A contribuição, obviamente, força de trabalho, né? Consumo e coisas do tipo, né? Mas, assim, é muito interessante a gente perceber que nesse momento que a gente tem uma alta, né, em relação aos serviços relacionados diretamente a aplicativos, é muito interessante que, ao mesmo tempo, a educação ela vai perdendo muita qualidade. Hoje a gente tem um ensino à distância, né, que oferece oportunidade para as pessoas, mas, por exemplo, eu fui numa faculdade procurar um ensino de filosofia e não tem, né? E sendo que parece que inclusive parece até que é lei isso. E por que isso não está sendo visto? Então é interessante a gente notar como acontece a dinâmica em relação às transformações que a gente tem na nossa sociedade, inclusive no que se refere às transformações na própria forma como a indústria se dá no nosso país. Passe para estados, para municípios, e isso tem
Gente, olha, eu peço desculpas, eu falo muito mesmo. Eu preciso aprender a ter freio e... Gente, me perdoe, viu? Vou tentar me policiar. Teve implicação. E teve uma política deliberada do Bolsonaro de ataque ao ensino superior público, às universidades públicas. Ele dizia que a universidade pública era um antro de baderneiro, de maconheiro, de não sei o quê. Então foi muito deliberado nisso. Segurou o dinheiro das universidades, dos institutos federais. Então, quando a gente reassumiu, a situação estava muito triste. Para você recuperar, leva um tempo. E é óbvio que isso impacta nos índices, porque você acaba não tendo qualidade da educação. Bom, eu sou da opinião que a gente precisa ter uma boa educação de forma mais geral, né? E eu, até outro dia, eu pensava assim, não, pô, a gente tem que fazer um plano e fazer a educação de base muito forte e tudo mais. Mas, no fim, a educação de base muito forte, ela passa por um ensino superior muito forte também, porque forma-se o professor no ensino superior. Você não pode... Educação é o todo. Não tem essa aqui é melhor, essa aqui é mais, entendeu? É um todo. Você tem que cuidar dela como um todo. Mesmo quando você cuida, diz assim, ó, não precisa só ter universidade, você pode ter ensino profissionalizante. Pode, nem todo mundo precisa ir para a universidade. Mas para você ter o ensino profissionalizante, você tem que ter profissionais capacitados para que ele aconteça. Sim, é um ensino de mais qualidade, né? Acredito que a gente precisa ter isso. Eu não gosto particularmente, eu não gosto muito dessa ideia de ensino à distância. Eu acho que se for para ter um ensino à distância, eu não vejo sentido, então, de ser uma coisa formal, de você precisar ter que pagar para ter isso, entendeu? Porque hoje em dia, com a internet, com o próprio YouTube, a gente consegue ter acesso a bastante informação. Inclusive, isso é uma das coisas que chama muita atenção, por ser uma característica no que se refere à nova indústria, né? Tipo a disseminação, a informação disseminada na sociedade. Então, assim, hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, né? É claro que vai de cada um, né? Muitas pessoas preferem perder tempo com outras coisas, né? Então, também parte muito da gente e do quão interessados a gente está em querer mudar o país para algo melhor do que a gente tem hoje. Então, você tem que ter a universidade. Então, você diz, não, vamos só apostar aqui. Educação é processo. E é lento. E ele exige investimento. Então, assim, a gente não pode brincar com isso, não pode tergiversar sobre isso, não pode tirar dinheiro da educação de jeito nenhum. Você sabe que eu me formei em 2010, em 2007 eu entrei, em 2005 eu entrei na Federal Fluminense, e aí tranquei porque não dava para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Tinha umas matérias que era tarde, aí não dava para fazer. E depois eu entrei numa outra universidade pelo ProUni. Ah, é? Que legal. Universidade privada. Que legal. E você disse que foi professor, né? Fui professor de inglês, 7 anos. Que legal. Em escola formado pública? Em português e inglês. Não, dei aula no curso de inglês. Curso de inglês. Muito bem. Lá no Rio. Faz um tempo já, né? Eu parei em 2016, olha isso, faz muito tempo já. Faz tempo, 10 anos. Dá play aí, vai lá, Vitão. Caio Aguiar mandou uma mensagem pelo Pix. Glaze. Por vezes o PT negocia votações com o Centrão, porém inúmeras vezes o Centre. Quebra os acordos. Por que esse tipo de acordo ainda é feito? Ruim ver deputados do PT votando contra os trabalhos. Bom, primeiro assim, por que é feito o acordo? Porque a gente perde umas matérias, é verdade, mas tem outras para votar. Então, você não pode também entregar tudo. Às vezes perde, como eu te disse, às vezes é melhor perder no voto e ganhar na política. A gente também faz esse cálculo, né? Não precisa ganhar o tempo inteiro. Então, a gente precisa continuar, porque a correlação de forças, se nós tivéssemos 257 deputados do nosso... A correlação de forças, né? Tipo, eu não tenho nada contra a Gleisi Hoffmann, né? Eu tô aqui para falar dela como ela, no momento, ocupa um cargo importante. E eu, na minha função de contribuinte e cidadão, acho que eu estou no meu direito de fazer as devidas cobranças, né? Inclusive pelo fato de ser contribuinte e o custo de vida no nosso país está muito alto, né? É claro que ela vai puxar sardinha para a questão política, né? Ela vai falar que é equivalência de forças, né? Esse tipo de coisa.
né? O que é muito interessante, porque o PT ficou anos no governo, e eu não estou aqui para... Eu entendo que as coisas são um pouco difíceis, eu não acho que as coisas se dão de uma maneira muito fácil, mas eu também penso que tudo vai de acordo com como você traça o caminho que você quer percorrer. Então, eu percebo muito que o que o PT fez no nosso país, eu acho que foi muito pouco. Eu particularmente acredito que foi muito pouco. Eu acho que poderia ter feito muito mais, né? Pelos anos que o PT ficou. E a gente não pode esquecer, porque ela falou da Dilma, mas a Dilma cortou de verbas da educação no governo dela também, né? Então, essa questão, né, do agente político dela, como está ocupando um cargo importante, né, como ministra, acredito que ela seja também deputada federal. Quem souber aqui, deixa aqui nos comentários. Mas até onde vai essa questão de ela estar atuando como um agente político que está prestando um serviço à nação, e até em que momento ela está atuando como um agente político no sentido de ser uma pessoa que faz parte de um partido político, então ela está ali em um confronto político com ideologias que a gente chama de oposição, né? Então, o que está sendo isso? Porque assim, né, eu quero botar o meu lado da história como contribuinte. Eu, como uma pessoa que está pagando o salário dela, eu chego e vejo ela dando esse tipo de informação. Então, ao receber esse tipo de informação, eu preciso levantar meu questionamento, né? Não sei se você que está aí assistindo consegue compreender isso, mas se põe no meu lugar. Aliás, pensa, você paga uma pessoa, né? Você está pagando o salário de uma pessoa, essa pessoa trabalha para você, mas essa pessoa, de repente, ela começa a falar coisas assim que você, né, pode vir a questionar, claro, você paga o salário dessa pessoa, mas você passa a pensar, né, quais são os interesses dessa pessoa. Porque, né, tem duas coisas aqui que acabam sendo amarradas nisso daí. E eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Eu acho que, na minha opinião, os políticos, de fato, não estão realmente preocupados com o Brasil. Eu acho que existe muito conflito de interesses aqui, de diversos aspectos, e que acaba tirando a energia do que deveria realmente estar sendo visto. Essa é a minha opinião. Nosso campo, eu ficaria bem tranquila. Vamos pro pau, não tem problema, vamos colocar nossas divergências, mas nós não temos. Então a gente tem que mediar. Por que na campanha política não houve essa preocupação? Porque aí agora é muito fácil botar essa desculpa, né? Quer dizer que se não tivesse isso, a desculpa provavelmente seria outra. Provavelmente seria outra. Porque sempre é o mesmo discurso. Sempre tem muito para fazer no Brasil e nunca é o suficiente. Né? Tem muito para fazer e tudo que sempre é feito nunca é o suficiente. Essa é a impressão que eu tenho. E eu acho que ele deve estar falando dos deputados que votaram naquela PEC, né? Uhum. Realmente foi uma infelicidade ali não votar com a orientação do partido. Mas eu acho que eles já se arrependeram. PEC da blindagem. Foi. Tá. Nossa, isso daí é uma das coisas mais absurdas que a gente já produziu como sei lá, é um absurdo. É uma coisa... E teve uma reação popular muito forte. Né? Instantânea. O pessoal foi pra rua. Isso é interessante, né? Hoje as redes sociais, elas amplificam o que é ruim, mas também amplificam as paradas legais, né? Amplificam. Não, foi muito legal o que teve. Então... Sim, então, pois é. Né? Então a gente teve esse troço da PEC da blindagem, né? Então, isso é um ótimo exemplo. Quando esses políticos se colocam para botar isso em votação, eles estão vendo o bem do Brasil, porque a impressão que eu tenho é que eles estão olhando somente para o grupo deles, né? E é óbvio, né, que você que está assistindo, você vai pensar, é claro que eles estão fazendo isso para o grupo deles, né? É uma questão política, né? É o eleitorado deles. Então eles precisam fazer cenas para chamar a atenção do eleitorado deles, né? Então tudo se trata de uma questão política. Beleza, ótimo. Posso aceitar isso tranquilamente. Só que assim, perceba que isso
está sendo colocado acima dos interesses do Brasil, né? É claro que o político participou dessa ideia de PEC da blindagem. É claro que esse político, ele está muito bem consciente disso, mas ele está colocando isso acima dos interesses do Brasil. E ele fala que é o povo que pede isso, né? Que é uma coisa que o político adora fazer, né? O político, ele gosta de falar que é tudo em nome de Deus e em nome do povo brasileiro, né? Então, assim, né, o povo brasileiro estava realmente, de fato, pedindo isso? Né? Não sei. Quer dizer, não sei se isso é interessante, entendeu? E eu acho que é importante a gente passar a refletir sobre isso, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a gente está muito mais polarizado de fato, mas também está muito mais consciente do que estava nos anos 90. É porque a disputa política acaba trazendo um pouco de consciência, porque as pessoas, para tomarem lado, elas têm que saber o que o lado pensa. Então, às vezes as pessoas dizem, é ruim a polarização, a disputa política. Não necessariamente. Não necessariamente. Ela pode ajudar muito para a politização da Concordo. sociedade. O que não pode ter é ódio, entendeu? Querer eliminar o outro, matar o outro, isso é errado. Por falar nisso, Então, essa questão, né, do ódio que ela comentou é muito interessante mesmo. Mas eu percebo que isso está muito atrelado também a uma questão, talvez, de falta de maturidade. Eu acredito nisso, porque se a gente percebe que, eu pelo menos percebo, e quando acontece esse tipo de coisa, é simplesmente falta de maturidade, né? Você não consegue manter uma formalidade para você desenvolver ideias, porque as pessoas, elas acabam ficando muito focadas em coisas de direita e esquerda. Então a gente perde muito tempo com isso e acaba entrando numa coisa que eu fico vendo esse pessoal, esses políticos. E a minha opinião é que quando eu vejo eles lá atuando nas assembleias, nas câmaras legislativas, nos palanques, nos parlamentos, etc e tal, a impressão que eu tenho é que eles estão brincando de guerrinha ideológica, entendeu? Porque fica essa coisa de direita e esquerda. E as coisas que realmente deveriam estar sendo levantadas, os dados, debater ideias, na questão de você ter países de exemplo, né, e mostrar dados e tentar justificar por que você quer aquilo, por que você não quer. Fica aquela coisa assim, você defende bandido, né? Então, assim, então você é feio e é vilão. E eu sou limpinho, eu não defendo bandido e aí, assim, eu sou bonzinho, entendeu? Eu acho que tudo se resume muito eu tô começando a achar que essa questão ideológica está apequenando a questão do país, que é muito mais complexo e maior do que isso, entendeu? A impressão que eu tenho é isso, e eu vejo que isso para muitas pessoas tá ótimo, tá excelente. Principalmente para quem tá no topo. Tá maravilhoso, né? Perder tempo com isso é ótimo, né? Desvia o foco total. Como é que vocês estão se preparando? Porque com certeza isso é um tema que ocupa a cabeça. Para o ano que vem, papo de fake news, inteligência artificial e tudo isso que tem em volta, né? A gente teve nos últimos anos aí o papo da mamadeira de piroca, a gente teve o papo dos banheiros, teve tudo isso daí, todo um monte de coisa acontecendo nesse sentido, né? Não, eu acho que essa coisa da fake news a gente tem conseguido enfrentar melhor. Até por conta disso que você falou, que o Lula ia pôr uma madeira de piroca. Colocou? Não. Vai para o último ano de mandato dessa gestão, não colocou. Fechou a igreja, que eles diziam que a gente ia fechar? Não, não fechou. Colocou banheiro nas escolas? Unissex nas escolas? Não, não colocou. Entendeu? Transformou o Brasil comunista? Não, não transformou. Então, tudo que eles diziam, eu persegui pastor, não perseguiu. Persegui igreja, não perseguiu. Tudo que eles diziam que a gente ia fazer não se concretizou porque era mentira. E a gente trabalhou e tem trabalhado muito com isso, entendeu? É mentira, você tem que ter atenção. Mas é óbvio que eles vão vir também de novo com coisas e pegam coisas pontuais. Mas eu acho que hoje o nosso pessoal está mais escolado. Então,
Mas se as pessoas estão acreditando em qualquer coisa, então tem alguma coisa errada aí. Tá entendendo? Tem alguma coisa errada. Porque assim, se o PT, por exemplo, né, eu vou pegar de exemplo o PT, porque na redemocratização é o partido que mais tempo ficou no poder executivo. Então eu vou pegar o PT de exemplo. O PT ficou em torno de mais ou menos uns 13 anos no governo, né? Eu concordo que houve, assim, nesse tempo, avanços que possibilitaram as pessoas de estarem entrando nas faculdades e mais acesso à educação, independente se o plano governamental naquele momento era bom ou não. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero entrar no mérito de que acho ótimo que tenha realmente e tem que fomentar mais isso. Inclusive, eu acho que deveria ter mais escolas públicas, faculdades públicas, federais, e ampliar mais esse acesso para as pessoas. Mas essa questão realmente da educação, a gente tem que ver o que está acontecendo, porque se as pessoas estão acreditando nisso, alguma coisa está errada. E ou é questão de comunicação, ou é questão da educação também, porque informar é uma coisa que dá resultado. Eu lembro muito bem, antigamente, uma forte campanha contra o cigarro. E assim, de certa forma, isso conscientizou muitas pessoas, né? Então, assim, alguma coisa está falhando aí. Porque se as pessoas estão acreditando em terra plana em pleno século XXI, mas é a internet. Não, beleza. Né? A gente poderia justificar, né? As pessoas estão acessando muita besteira na internet, mas essas pessoas, elas estão recebendo que tipo de educação para elas terem ferramentas, para elas poderem ter discernimento das coisas. Então, eu acho que é interessante a gente passar a pensar sobre isso. Eu acredito que seja a questão da educação, mas você pode achar outra coisa. Né? Inclusive, a gente pode continuar isso nos comentários, se você quiser comentar alguma coisa, claro. E mesmo que ainda a gente não esteja tão despontando nas redes com lideranças nossas como eles têm, a gente está trabalhando mais coletivamente, entendeu? Então isso ajuda. Sabe o que eu acho? Eu acho que a esquerda, de uma forma geral, acabou se tornando menos eficiente com redes sociais, talvez por conta de uma certa arrogância intelectual. Não tô falando de você, não tô falando só do PT, eu tô falando da esquerda de uma forma geral. Por quê? Cara, eu lembro de um certo desdém com os que estavam surgindo à direita nas redes sociais. Por quê? Isso é uma coisa da esquerda que eu particularmente não gosto. A esquerda adora dar uma carteirada. O povinho pra dar carteirada. Quando você tem um Caetano Veloso, um intelectual, sabe? Você meio que fica, talvez, anestesiado para as outras coisas que são menos intelectuais, né? E aí, esse campo, ele se criou na ausência do outro campo. Você fala do preconceito mesmo, vamos falar a verdade. Que muitos dos nossos têm, sim, do nosso campo. Tem preconceito. E sempre achou que a rede era uma coisa mais superficial, de não ter grandes debates, entendeu? Mas eu acho que agora se tocou. Eu também acho. Se tocou. Tem um ditado, se aprende pelo amor ou pela dor. Ou pela dor. Será que é mesmo? Será que se tocou mesmo? Eu acho que não. Não sei, acho que não. Eu particularmente não acho que isso esteja de fato acontecendo. Eu particularmente não gosto da forma como o PT eu não estou falando do governo Lula, mas o PT, o partido, a forma como ele está se dando hoje, pelo que eu vejo, né, eu de uma pessoa de fora, pelo pouco que eu vejo, eu não estou gostando muito, entendeu? Eu acho que o PT hoje em dia, eu nem identifico muito o PT como de esquerda. Eu vejo mais o PT... Olha, eu particularmente acho que se a gente estivesse na Alemanha, o PT seria visto como um partido de direita, na minha opinião. Mas as perspectivas europeias e estadunidenses em relação ao que é política, né, é uma coisa muito particular, né, de cada país, né?
Então, é óbvio que eu tenho consciência disso. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, as políticas que o PT faz, como eu falei, são mudanças tão poucas, né? Eles poderiam estar fazendo muito mais, né? E eu percebo que como partido parece que tem uma coisa meio de coleira, né? Tipo, o que eu quero dizer assim, tipo, o governo Lula, o PT, ele não é aquele partido que enaltece a radicalização. Não é bem esse nome que eu queria dar, mas de mobilizar a base, né, a favor dos interesses nacionais, a favor do país. Eu não vejo isso. O que o PT parece gostar muito de fazer, e aí agora eu vou falar do governo Lula, é que, por exemplo, quando o Lula atua de forma radical, né, de radicalizar o discurso para falar algo dentro do campo da oposição, ele vai radicalizar, vai fazer aquele discurso. Mas parece que isso fica por aí. Não avança, entendeu? Então parece que o PT gosta dessa radicalização institucional, mas não gosta que isso passe, que isso ganhe muita proporção, muitas dimensões. Então eu acho que eu não gosto disso, entendeu? Porque na hora quando precisa realmente das pessoas, as pessoas elas ficam receiosas, né? Eu não tô falando, claro, eu não tô generalizando, mas eu vejo que uma parte da esquerda se decepciona muito com o PT. E acho que esse pode ser um dos motivos. Geralmente pela dor, Quando, né? geralmente é pela dor e costuma ser eficaz aprender pela dor. É eficaz, né? é pedagógico. A questão que fica é se dá tempo de igualar o jogo pro ano que vem, sabe? Mas dá, veja, a gente ganhou 22. Ninguém achava que ia ganhar, porque as redes eram... Quando virou o segundo turno, eu quase tive um treco, porque virou o segundo turno em cima de nós e eles crescendo. Uhum. E com essas coisas... Eu não sei se você lembra, eles fizeram um vídeo de um cara todo vestido de vermelho, meio endiabrado, e ele era gay, e ele falando que ele era do Lula, que iam implantar não sei o quê... Não vi, mas não duvido. Olha, aquele vídeo circulou e era uma coisa que o Lula fazia parte de uma seita demoníaca. Cara, você não tem ideia do que a gente passou e nós não conseguia rebater, porque, sabe, não tinha. Foi pegando aquele negócio. Aí a gente conseguiu virar na questão da economia. Uhum. Deus é grande demais. Saiu um parecer, vazaram um parecer do Ministério da Economia que o Guedes queria desvincular o salário mínimo da Previdência, não ser mais vinculado. Digo, é por aqui, galera, que nós vamos acabar com a aposentadoria. Eu lembro disso. Foi isso mesmo. Vai acabar. E, de fato, eles tinham esse estudo mesmo de desvincular o salário mínimo da aposentadoria. E foi o que deu para a gente trazer de novo a discussão da campanha para o leito normal. Dizer, por aqui, é isso que nós temos que discutir. Não seita, etc. Mas foi punk, viu? Foi difícil. Então, vocês estão percebendo? O que eu quero dizer é justamente sobre isso. É a questão de, tipo, as pessoas elas acabam acreditando em fofoca, em historinha. Então, como isso está se dando, entende? Tipo, a educação está chegando realmente onde deveria chegar, né? Porque, assim, isso é muito importante, né? E isso daí tem reflexos na sociedade, claro que vai acabar tendo, porque se, por exemplo, você tem uma capital, você tem... Se na capital, onde você já tem mais disseminado, né, mais acesso a recursos que possibilitem você a ter um estudo, esse tipo de coisa afeta a população, imagine um lugar que é interior, afastado. Dificílimo. E a gente mais fraco nas redes, tal, mas conseguimos vencer, daí conseguimos ir para cima nisso e conseguimos. E é isso, aprender e ter uma presença nas redes sociais, porque, na minha opinião, é importante que todo mundo do espectro político tenha algum tipo de alcance nas redes, para que a mensagem chegue, para que a população faça a melhor escolha no fim das contas. Nós temos pouca gente que é, digamos, cabeça de rede, né, mesmo. Eles têm mais. Se pegar a bancada deles, tem muita gente.
Nós temos a nossa bancada, o Lindbergh, que fala muito bem de rede, Pimenta também aparece, mas é pouca gente, não é? Entendeu? Mas são combativos, né? Então faz crescer a rede. Eu acho que ajustando estratégia tem sempre caminho nesse sentido aí. Tem mais aí, Vitão? Tá, dá aí. Ministra, uma das principais bandeiras do governo Lula esse ano está sendo o fim da escala 6x1. Mas se essa escala mudar realmente e não houver fiscalização, não vai surgir o efeito que o trabalhador espera. Quando o governo pretende nomear os auditores fiscais do trabalho, que já aguardam há mais de 6 meses pela nomeação? Então, gente, eu acho que o recado em relação à questão da educação, espero que tenha ficado claro, porque isso é muito sério. Mas eu só tô fazendo essa pausa aqui só porque eu preciso dar mesmo, tá? Toda vez que vem alguém ligado a algum poder, aqui a galera manda reclamando de concurso público. Aí tem que ser com o Ministério da Gestão. Eu não tenho esse calendário, né? Porque isso tem a ver também com orçamento para pagar o pessoal, faz concurso. Nossa, esse governo fez agora 2 concursos, fez o 2º concurso unificado. Você viu, né? Faz um concurso, são milhares de pessoas que se inscrevem. Porque, de fato, a gente precisa muito de gente no poder público. O que ela está falando está correto, precisamos mesmo, que é para combater trabalho escravo, que é para fiscalizar, senão você não consegue fazer com que a política efetive. O problema é que nós temos uma situação que é o orçamento público, tem que ir chamando conforme vai cabendo. O orçamento público, né? Então, assim, ela mesma mencionou que o governo Temer colocou um teto de gastos, né? E agora o PT criou o arcabouço fiscal. E no arcabouço eles determinaram, por exemplo, 15% para educação, né? Que foi que ela mencionou aqui. Mas assim, a finalidade ainda continua a mesma, só mudou o nome porque adaptou algumas coisas, né? Tirou disso para criar uma outra coisa, para ficar parte. Mas assim, o propósito ainda continua, entendeu? Tipo, seja teto de gastos, arcabouço fiscal, seja o nome que der, a finalidade ainda continua a mesma, né? E eu acho que isso é ruim, porque você trava o desenvolvimento de um país. Porque se você está num teto de gastos, você tem um limite e ainda coloca um juros altíssimo, ninguém vai querer fazer investimento com juros tão caro, tão alto. Então as pessoas elas acabam sendo desestimuladas, né? A Gleice Hoffmann ela começou esse vídeo falando que mas a gente tem que explicar para a população. Eu também gostaria muito que ela explicasse por que até hoje não teve nenhum plano vindo do PT depois de 30 anos de governo e agora terceiro governo Lula, gente, desculpa, eu me enrolei. Mas nesse novo governo Lula, porque até agora não foi feito algum tipo de política visando a industrialização do país. E nós temos o teto, né, do arcabouço, que não pode gastar mais do que aquilo. Então, realmente... Não pode gastar mais porque a gente sabe muito bem que a prioridade, na verdade, é o rentismo, né? Guardar dinheiro para o pessoal que está vivendo do rentismo não ficar desesperado. A gente fica entre a cruz e a caldeirinha. Tentativa de reconstruir a máquina pública para que ela seja eficiente, possa funcionar, e a limitação orçamentária. Então, o Ministério da Gestão vai medindo como é que vai chamando. Tem dinheiro para chamar? Tem orçamento? Tem. Então, chama agora esse. Mas faz os concursos porque você precisa de um banco de profissionais. A hora que você tem condições, você chama a gente que está já concursado, né? Então, paciência aí, viu? Pois é. Bom, é isso. É o que eu tenho para dar para hoje. Gente, olha, deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, se você discorda, deixa sua opinião. Seja uma pessoa educada, seja uma pessoa legal, né? E se você quiser sugerir outros vídeos para eu assistir, eu vou adorar assistir. E eu gosto muito de ver esses tipos de vídeo. Eu acho interessante. Bom, mas é isso. Se inscreva aí e tchau.